Então, ó, vou fazer aqui a explicação das atividades do 1 até o 9, só que a atividade, se não me engano, a 7 e a 8 é um tema diferente. Tá? Então, ela começa com função polinomial do primeiro grau, apostila, e a atividade 7 e 8 é a função polinomial do segundo grau. Beleza? Então, qual que é a ideia? Na primeira série do ensino médio, vocês aprendem o que são as funções, né? Que é a relação entre dois conjuntos, né? Entre duas grandezas. E no terceira série do ensino médio, a gente começa a estudar específico cada função, né? O gráfico, né? Qual que é a lei de formação de cada função, quando uma função é crescente, decrescente. Tá? Então, é como se fosse uma revisão do primeiro ano do ensino médio. Não sei se já olharam aí, a primeira atividade do caderno do aluno, ele dá assim, ó, determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado ao seu perímetro. Deixa eu ver. Ô, Matheus, só corte seu microfone aí depois. Se você quiser perguntar, daí você ativa, beleza? Beleza. Então, ó. Deixa eu tirar o meu fone aqui também. Ele fala assim, determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado ao seu perímetro. Vocês lembram o que é o perímetro? Lembram aí o que é o perímetro de uma forma geométrica? Então, só para lembrar aqui, eu coloquei que o perímetro é a soma de todos os lados. Tá? Então, aí que conforme ele fala, determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado, então vem explicar em cima de um quadrado. Mas serve para qualquer forma geométrica, né? De quadrado, retângulo, triângulo, tá? Então, o perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, exemplo aqui eu tenho um quadrado, né? O quadrado ele é um retângulo especial, que tem 4 lados e os 4 lados são iguais, tá? Mas ele não deixa de ser um retângulo aqui. A gente tem a base, a gente tem aqui a altura, né? Deixa eu arrumar. E ele fala assim, ó, qual que é a relação do lado, vou colocar aqui, o lado como sendo 1, e o perímetro, né? Então, se eu tenho um quadrado aqui de lado 1, o perímetro vai ser a soma de todos esses lados aqui, ó. Tá? 1 mais 1 mais 1 mais 1. Esse aqui vai ser o perímetro. No caso, o perímetro desse quadrado aqui, o perímetro é igual a 1. Beleza? Dúvidas? Então, ó, conforme eu for aumentando o lado do quadrado, né, em específico aqui a atividade ela fala do quadrado, né, conforme eu for aumentando o lado do quadrado, se o lado for 2, o processo é o mesmo, né? Então aqui eu tenho 2, né, esse lado aqui eu tenho 2 unidades, né, 1, 2. Se é um quadrado, todos os lados serão 2, né? E o perímetro desse quadrado maior eu vou somar todos os lados. Eu tenho 4 lados aqui, vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2, tá? Então vai ser perímetro é igual a outra, 8 exatamente. Então o perímetro aqui vai ser igual a 8. Dúvida? Brunielle, Brenda? Então beleza. Então conforme eu for aumentando, tá? Então o que vai ser a função aqui? Eu tenho uma primeira grandeza aqui que ele chamou de lado, né? Ele falou que é o lado do quadrado. Tá? E conforme eu for aumentando aqui o lado do quadrado, o que vai acontecer com o perímetro? Ele vai aumentar. Tá? E o perímetro, eu posso falar que o perímetro aumenta em função do tamanho do lado. Tá? Então, a função ela vai ser uma relação entre duas grandezas. Aqui, uma grandeza é o lado e a segunda grandeza aqui vai ser o perímetro. Tá? Então, o lado, a gente escolhe valores para o lado. A gente vai determinar alguns valores para o lado. Só que, né, todo conjunto vai ter a sua restrição. Por exemplo, conforme eu estou falando de lado,
Por exemplo, se eu estou falando de quadrado, eu não vou ter um quadrado com lado negativo. Então, o valor do lado sempre vai ser número positivo. Pode ser número decimal, pode ser fração, pode ser raiz quadrada, o que for. Mas nesse caso aqui, o número negativo não se enquadra. Tá? Então, a não ser que a gente tenha o quadrado esteja desenhado aqui no plano cartesiano, tá? Na parte de baixo do eixo do x lá. Então, por exemplo, aqui o lado, eu escolho um valor para o lado e eu descubro o valor do perímetro, tá bom? Então, o valor do perímetro ele depende do valor do lado. Conforme for aumentando o quadrado, tá? Então, isso daqui é um quadrado de lado igual a 3. Se o meu lado é 3, o perímetro vai ser quanto? 12, isso aí. Eu vou somar todos os lados, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, o perímetro aqui vai ser 12. Tem alguma outra forma de eu calcular o perímetro sem ser somando? Já pararam para pensar nisso? Matheus, quando você falou 12, perímetro é igual a 12. Você somou 3 mais 3 mais 3 mais 3? Boa, pode ligar o áudio aí, Matheus, que aqui não apareceu só. Eu peguei e somei 4 vezes o número de um dos lados. Entendi. Então você pegou o perímetro aqui, 4 vezes 3, né? Então, beleza. O 3 é o valor do lado, certo? E o 4 aqui, da onde você tirou o 4? Os 4 lados do quadrado. Boa, então o 4 aqui é o número de lados, né? Só para o número de lados do quadrado. Então, beleza, eu poderia ter feito isso daqui para os outros também. O primeiro quadrado eu coloquei aqui, ó, perímetro igual a 1, mas o perímetro aqui vai ser igual a 4, né? Que vai ser 4 vezes o 1. 4 vezes 1 vai ser 4, né? Ou 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Beleza? Então, olha só. Eu tenho o primeiro aqui, que o lado é 1, o perímetro é 4. O segundo, o lado é 2, o perímetro é 8. E o terceiro, o lado é 3, o perímetro é 12. Beleza? Então, essa é a primeira atividade. Ele fala assim, ó, determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado ao seu perímetro. Ah, e se eu perguntar assim, se eu tiver um quadrado que o lado vale x, que é o que ele está pedindo aqui, ó, quadrado de lado x, quanto que vai ser o perímetro desse quadrado? Então, exatamente. Então, a gente viu aqui nos exemplos anteriores que o perímetro é 4 vezes o lado, né? E o lado ele chamou de x. Então, o perímetro desse caso aqui vai ser 4x, certo? 4 vezes o valor do lado. O lado vai ser x. Se fosse um número natural, um número qualquer, a gente ia substituir o x pelo número que a gente tem, né? Então, isso daqui é o perímetro, né? Perímetro de um quadrado de lado x. É igual a 4x. É isso aí. Então, é isso que ele pede. Ó, determine a lei da função. A lei da função é essa daqui que a gente escreveu agora. Ó, que relaciona o lado x de um quadrado ao seu perímetro. Tá aqui. Quando o lado é x, o perímetro vai ser 4x. É isso que o problema pediu. Então, essa é a atividade 1. Beleza? Dúvidas? Não? Dúvidas, Brenda? Beleza. Aí na atividade 2, ele fala assim, ó, determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado com a sua área. Tá? Então, quando eu falo de área, eu estou falando da região de um plano, a superfície, né? Então, se eu tenho uma sala de aula lá, eu tenho o piso em formato de quadrado, né? Então, qual que é a superfície? Quantos quadradinhos eu preciso para preencher a sala de aula, né? Quantas a gente chama de lâmina, né? Então, a gente vai fazer o mesmo processo agora pensando na área. A gente vai escolher o valor para o lado e a gente, em consequência do valor do lado que a gente encontrar, a gente vai ter uma área. Tá? Então, a área vai depender do lado. Então, o primeiro exemplo vai ser aqui, ó, um quadrado, que o lado é 1. Tá? Se o lado é 1, vocês lembram como é que calcula a área do quadrado? Lado vezes lado, é isso aí. Vou colocar aqui, ó,
a área do quadrado é igual a lado vezes lado, tá bom? Então eu posso representar dessa forma, ou eu posso representar também, falar que a área do quadrado, quando eu pego um número e multiplico por ele mesmo, eu posso falar que é L, o L está multiplicando duas vezes aqui, então L ao quadrado, certo? Eu estou falando de quadrado, né? Se fosse retângulo, seria lado vezes lado mesmo, né? L vezes L. Então aqui um lado mede 1, a base mede 1, a altura mede 1, né? Então a área desse quadradinho aqui vai ser quanto? Ó? 1, né? Porque ó, 1 vezes 1 é igual a 1. Então a área desse quadrado vai ser 1. Beleza? Então o segundo quadrado ele tem lado igual a 2. Ó. A base é 2 e a altura é 2. Quanto que vai ser a área desse quadrado aqui? 4. Notem que eu até separei, né? O que, que o 4 representa? Eu tenho 4, eu tenho um quadrado aqui, ó, vou colocar aqui, ó, de vértice A, B, C e D, que ele é composto por 4 quadradinhos, né? Então a área ele é essa superfície, é esse preenchimento aqui. Tá? Então a área de um quadrado de lado 2 é 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. Tá? Eu poderia ter escrito assim também, ó, 2 ao quadrado que é igual a 4. Beleza? E um terceiro exemplo, um quadrado aqui de lado 3, base 3 e 3. 3 vezes 3, ó, a área vai ser 3 vezes 3 é igual a 9, né? Beleza? Ou 3 ao quadrado. No caso aqui, 3 ao quadrado é 9. Então, eu posso representar de uma forma ou de outra. Só que aqui ele fala assim, ó, onde que entra a função? Eu tenho um conjunto aqui, tá? Que eu tenho números aqui, 1, 2, 3. Vou chamar esse conjunto de conjunto A. E o A são os lados dos quadrados. E eu vou ter aqui um conjunto B. O B vai ser a área do quadrado, tá bom? E essa seta aqui, que liga o conjunto A até o conjunto B, eu vou falar que é a função. Então, quando eu escolho um valor para o lado, escolhi 1, eu vou descobrir um valor lá no conjunto B, que foi, 1, né? Coloquei 2, é 1. Quando o lado for 2, de acordo com a função que o problema falou aqui, né? No conjunto eu vou encontrar lá o valor 4. Tá? Então eu escolho um valor para o lado, 2, a área vai ser 4. Eu escolho um valor para o lado, 3, a área vai ser 9. Tá? Então eu tenho dois conjuntos se relacionando aqui através da função. Tá? Ele quer saber qual que é essa função. Se eu tenho um quadrado aqui, gente, de lado x, qual que vai ser a área desse quadrado? Ó, base é x, a altura é x. Quanto que vale a área desse quadrado? Não é 2x. É isso aí, ó. Então, a área desse quadrado vai ser x vezes x. E aqui do lado, ó, eu não falei que eu posso representar por L vezes L ou L ao quadrado? Então, usualmente é utilizado x ao quadrado. Tá? Então, a área de um quadrado de lado x vai ser igual a x ao quadrado. Tá? Então, a função aqui vai ser igual a x ao quadrado. Tá? Então, a área do quadrado pode ser dada por x ao quadrado. Tá bom? Então, a função fala o seguinte, ó, eu escolho um valor para o x, tá? Eu escolho um valor do lado do quadrado, e de acordo com o valor que eu escolher, eu vou determinar aqui o valor da área do quadrado. Tá bom? Então, é uma relação entre dois conjuntos. Aí, então essa é a atividade 2. Na atividade 1 ele fala do perímetro do quadrado, na 2 ele fala da área do quadrado. Beleza? Na atividade 2, tem alguma dúvida? Então, ó, é sempre a dica assim, quando a gente fala de função, né, o legal é a gente sempre trabalhar, fazer simulações. Simulações que eu falo é isso daqui, ó, quer ver? Ó? A gente tentar escrever o passo a passo, né, o algoritmo que a gente utiliza. Então, eu escrevi aqui, ó. O primeiro eu fiz o seguinte, ó. Lado vezes lado, no primeiro quadrado, né, é igual a 1.
beleza? 1 ao quadrado, que ficou igual a 1. No segundo quadrado, eu fiz ó, lado vezes lado, que é igual lado ao quadrado, né? Que ficou igual a 4. Então, esse 1 aqui é o lado, e o segundo 1 aqui é a área, tá bom? O lado ele falou que é representar pela letra x. No terceiro exemplo, eu fiz lado vezes lado, ou lado ao quadrado, que ficou igual a 9, tá? E por fim, no lugar dos que eu fiz? Eu fiz 3 simulações. Utilizei o número 1, o número 2 e o número 3. Quando eu utilizo a letra x, eu fiz uma forma genérica, né? Então eu chamei o lado de x vezes x, que é igual a x ao quadrado, que vai ser igual aqui à área do quadrado. Tá? Então esse daqui, o último, vai ser a minha lei de formação, né? Aí o que eu fiz? Então essa foi a atividade 2. Na atividade 3, ele fala o seguinte, ó. Você vai pegar a tabela, complete a tabela com algumas relações entre os valores dos exercícios anteriores. Tá? Então olha aqui. Do 1 até o 3 foram os exemplos que eu dei. Né? Então eu falei que o lado é 1, o perímetro era 4 e a área era 1. Certo? Aí, depois eu utilizei o 2, né? O quadrado com lado 2. Ó. Quando o lado do quadrado é 2, o perímetro vai ser, vou colocar aqui, ó, perímetro. 2 vezes 4, né? Ou 4 vezes 2, e a gente viu que dá 8, certo? E a área ficou como 2 ao quadrado, que é igual a 4. Aí era só para preenchendo. Então, na apostila, vai estar até aqui, até o 5. Do 6 para frente eu inventei, né? Então, por exemplo, o perímetro de um quadrado de lado 6. Quanto que ficaria o perímetro de um quadrado de lado 6? Tá, então, só lembrando aqui, o quadrado está aqui, ó, 6, 6, 6 e 6. Então, o perímetro aqui nesse caso ia ser 4 vezes 6, né? Boa, 24. Isso aí, Matheus. E a área ia ficar como? Ó? A área ia ser lado vezes lado, né? Ou lado ao quadrado, ó. Lado vezes lado. 6 vezes 6 aqui nesse caso é 36. Usualmente, gente, a gente utiliza assim, ó, para perímetro, se eu estiver falando de metro, eu coloco metro no final. Para área, se estiver falando de metro, é metro ao quadrado. Tá? Se eu não estiver utilizando nenhuma unidade de medida, eu escrevo assim, ó, unidade de medida ou unidade de medida ao quadrado. Tá? Esse ao quadrado aqui é para representar que a gente está calculando a área. E quando não tem o quadrado é que a gente está calculando a linha, tá? A linha aqui, ó, do quadrado. Beleza? Então, o que eu queria mostrar aqui, ó? A partir daqui, ó, do x. Qual que é o perímetro de um quadrado de lado x? A gente viu no slide anterior, né? Então, o perímetro de um quadrado de lado x vai ser 4x. Esse a gente viu lá. Isso. E qual que vai ser a área de um quadrado de lado x? Isso, é x ao quadrado, ó. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Letra, quando eu somo, ó, perímetro, vou colocar aqui, ó, perímetro, é x mais x mais x mais x, que é igual a 4x. E a área vai ser x vezes x, tá bom? Então, no perímetro eu tenho 4x, na área eu tenho 2x, só que eu tenho uma multiplicação, então fica x ao quadrado, tá bom? A mesma coisa com m, ó. Qual que é o perímetro de um quadrado de lado m? Alguém sabe aí quanto que dá o perímetro de um quadrado de lado m? 4m, é isso aí. 4m. E a área ficaria como? M ao quadrado. É isso aí, Bruno.
Beleza. Não problema se travar, depois eu mando... Eu gravo aqui e mando para vocês. Olha só quem entrou aí na aula. A Nanda tava dormindo até agora, tenho certeza. 5 horas da tarde. Então vamos lá. Então, agora vamos para um quadrado de lado 2n, tá? Então tem aqui o quadrado, ó. O lado vale 2n. 2n, 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 2n. Qual que vai ser o perímetro aqui, gente? O perímetro desse quadrado? 8n. Isso aí, é 4 vezes 2n. 4 vezes 2, 8. E copio o n aqui. E a área ficaria como? Ó, a área. Quanto vai ser a área aí que vocês acham que vai dar? Isso, ó. Ele vai ficar 4n ao quadrado, tá? Só que eu vou lembrar que 4n ao quadrado é 4n vezes 4n. E nesse caso, ó, número multiplica número, tá? 4 vezes 4 é 16. E n, conforme eu não sei o valor de n vezes n vai ficar n ao quadrado. Tá bom? Então, eu posso representar o 4n entre parênteses e o quadrado fora do parênteses, ou eu posso representar 16n ao quadrado. Beleza? Eu escrever 4n ao quadrado, assim tá errado, tá? Então, assim não pode. Beleza? E por fim, vou fazer só aqui quando é AB. Tem um quadrado de lado AB. Qual que vai ser o perímetro? É isso aí, 4AB, né? Então, vou colocar aqui, perímetro 4AB. 8n, 16n ao quadrado. E a área ficaria como de um quadrado de lado AB? É isso aí, ó. A, B ao quadrado, tá? Entre parênteses. Beleza? Então, o AB tem que ficar entre parênteses. Porque AB ao quadrado é diferente de AB ao quadrado. Nesse caso aqui, só o B está ao quadrado, tá? O A não está ao quadrado. Então, atividade 1, a gente falou do perímetro. Na 2, falou da área. Na 3, com as informações da 1 e da 2, a gente preenche a tabelinha aqui, ó. Beleza? E daí a gente vai para a 4, ó. A 4, ele fala assim, ó. Utilize uma folha de papel quadriculada para resolver os próximos exercícios. A. Esboce o gráfico que representa a função que relaciona o lado x de um quadrado ao perímetro. E B. Esboce o gráfico que representa a função relacionada ao lado x de um quadrado à sua área. Então, no terceiro ano do ensino médio, né, o nosso foco não é mais fazer gráfico, que o foco de fazer gráfico, para entender, é lá no primeiro ano. No terceiro ano, a gente faz o quê? A gente tem o gráfico para analisar o que acontece com o gráfico, tá? Então, eu vou sugerir, vou colocar aí para vocês, o GeoGebra. O GeoGebra ele é um aplicativo que usa pela internet ou pelo celular, que você escreve a função e a função já vai te dar o gráfico certinho, você só vai analisar, tá? Então, como é que vai ficar? Ó? O GeoGebra é esse daqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui um plano cartesiano. Do lado esquerdo eu tenho o menu. Tá? Do lado desse maisinho aqui, nessa barra, eu vou escrever a função. Primeiro a função do perímetro e depois a função da área. Tá? Então, a gente tinha falado que o perímetro, vou colocar só a letra P, é igual 4 vezes o lado, certo? E o lado a gente chamou de x, não foi? Então, notem que quando eu coloco o x, ele já aparece uma linha verde aqui, ó. Tá bom? Então, essa daqui é a minha função. Vou dar um Enter aqui. Então, essa linha verde é a função do perímetro. Então, olha só que legal. Ó. Então, eu falei de lado negativo, é quando a gente está no plano cartesiano aqui, tá? Mas é só
O lado negativo na forma geométrica é só para indicar que ele é oposto aqui do positivo, tudo, mas a gente só vai olhar o lado positivo aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, presta atenção no... Opa. Vou colocar uma cor bacana aqui. Então olha só, o gráfico aqui, ó. O eixo da horizontal aqui é o eixo do X, o eixo da vertical aqui é o eixo do Y. Beleza? Estão acompanhando aí? Estão vivos ainda? Beleza. Então, olha só. O que o eixo do X é? O eixo do X é o lado do quadrado. Beleza? E o eixo do Y, nesse exemplo aqui, na primeira parte, vai ser o perímetro. Então, olha só. Na primeira atividade, a gente viu que quando eu tenho aqui, ó, o lado do quadrado igual a 1, o perímetro era quanto? O perímetro era 4, né? Então, se eu for ligar aqui, ó, o 1 com o 4, notem que o pontinho ele está aqui na reta verde, né? Aí depois a gente viu que quando o lado era 2, se eu ligar aqui, ó, o perímetro, quando o quadrado tem lado 2, o perímetro aqui é 8. Tá? Eu posso observar isso para todos os pontos. O 3 vai estar lá no 12, tá? O 4 vai estar lá no 16. Então, analisando o gráfico aqui, eu posso falar que para cada um, vou colocar aqui, ó, para cada um que aumenta no eixo X, vai aumentar 4 no eixo Y. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, aumenta 4 no Y. Então, notem aqui também que essa daqui é uma reta crescente, né? E ela não é uma curva, é uma linha reta, né? Beleza? Então, vou apagar aqui. Alguém tem uma dúvida aí? Como é que faz para usar o GeoGebra? Depois utilizem para vocês verem como facilita, principalmente se você for fazer vestibular, que no vestibular cai bastante análise de gráfico. No GeoGebra você pode trabalhar aqui. Quer ver? Ó, no GeoGebra você pode trabalhar aqui as funções. Por exemplo, se o 4 fosse negativo, o que ia acontecer com a reta da função lá? Ó? Eu coloco um sinal de menos, dou um Enter. Tá vendo que ele muda de lado? Ó? Positivo, a linha verde fica de um lado. Quando eu coloco negativo, a linha verde fica de outro lado. Tá? Eu consigo fazer simulações aqui para ver como é que funciona a linha aqui que formada pela função, o gráfico da função. Tá? Aí ele fala assim, ó, no B, esboce o gráfico que representa a função relacionada do lado x de um quadrado à sua área. Tá? Então, vou escrever aqui, ó, no menu à esquerda, eu vou clicar aqui na entrada e vou colocar a de área é igual, como é que era mesmo a área do quadrado que a gente tinha? Vocês lembram? A função da área do quadrado? Vou colocar aqui, ó, o quadrado é igual lado vezes lado. Tá? Lembrando que o lado a gente chamou de x, eu vou dar um Enter. Tá? Aqui no GeoGebra, nota que ele não identifica lado vezes lado. Tá? Então eu vou ter que utilizar lado ao quadrado. Eu dou um Enter, olha só como é que funciona. Deixa eu colocar uma cor mais viva aqui. Vermelhinho. Então olha só. O gráfico da área de um quadrado vai ser igual a uma parábola. Ó. A linha vermelha. Vou tirar a linha verde aqui. Ó. Uma linha vermelha. É uma parábola, exatamente, com a concavidade para cima, né? Ela está virada para cima, é um Uzinho. Então, se você for analisar aqui, ó, a parábola desse daqui, ó, dessa função ax é igual a x ao quadrado, que é da área do quadrado, se você for analisar aqui, ó, deixa eu só recolher um pouquinho. Deixa eu mudar a escala aqui.
Então, olha só, quando o quadrado, de novo, ó, o eixo do x aqui é o lado do quadrado. Para essa função, essa linha vermelha, o eixo y vai ser a área do quadrado. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, essa é a área. Então, quando o quadrado tem lado aqui igual a 1, qual que vai ser a área? Ó, subo o pontilhado, aonde bater aqui, eu venho para o lado. Ó. A área vai ser 1, que foi o que a gente viu. Tá? Quando o lado do quadrado é 2, eu vou subir aqui, ó, 2, bateu na linha vermelha, eu jogo para a linha do eixo do y. Ó. Quando o lado é 2, a área do quadrado é 4. Quando o lado é 3, vou subir aqui o pontilhado. Ó, ele está aqui no 9. Ó. 9. Então, quando o lado é 3, a área do quadrado é 9. Beleza? E se você for analisar isso daqui, né, quando a gente estuda a raiz quadrada, ó, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 1 vai ser 1. Aqui a gente consegue ver todas as raízes quadradas. Beleza? Então, sugiro, o caderno do aluno desse bimestre é bom saber utilizar o GeoGebra, só para a gente analisar. Tá? Então, na atividade aí, atividade 4, ele pede para você construir o gráfico. Vê se você construir o gráfico, que dá um trabalhão, você pega aqui só. Você vem no GeoGebra, escreve, tá? Porque a gente tem que saber o que acontece com a função, né? Qual que é o gráfico de cada uma das funções. Escreveu do lado, deu um Enter, ele já vai te dar o gráfico. Ó. A gente não precisa ficar desenhando o gráfico. Tá? Então, estão os dois gráficos da atividade 4 aqui. Beleza? Alguma dúvida em relação ao gráfico? De como é que faz o gráfico? Beleza. Essa ferramenta é bem bacana. Para você ter noção, o pessoal que estuda engenharia mecânica, né, consegue utilizar essa ferramenta para fazer sólidos geométricos, consegue fazer o desenho de um parafuso, de uma porquinha, né, porque ele tem toda a escala, ele tem a parte tridimensional. Aqui a gente está vendo em 2 dimensões, aqui tem 3 dimensões também. Lógico que o gráfico a gente não vai utilizar, né, mas tem muita função bacana aqui nesse GeoGebra. Então vamos lá na atividade 5. Ó. Na atividade 5, então a gente viu o perímetro, viu a área, completou a tabela e agora a gente fez o gráfico. Depois que fez o gráfico, ele fala assim, ó, classifique as funções a seguir em crescente ou decrescente. Tá? Então eu tenho 3 funções. Mas deixa eu pegar um carregador aqui que vai acabar a bateria. Eu tenho a função 5x mais 2, né, que é a função f de x. Eu tenho a função g de x, que é 3x menos 3x mais 4. Eu tenho a função h de x, que é 5 menos x. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui essa função, a primeira função, que é a função f, que é igual a 5x mais 2. Do jeito que está escrito aqui, ó, eu vou escrever lá no GeoGebra. Tá? Então, eu vou abrir aqui o GeoGebra, ó. Deixa eu apagar esses dois. Lá tá assim, ó, f, abre parênteses, x. Aí eu vou fechar o parênteses, vou dar igual, né? Já colocou a resposta aí, né? Sem graça. Mais 2, né? F de x mais 2. Aí vou dar um Enter. Então a função tá aqui, né? Essa linha vermelha. Vou colocar aqui um rosinha. Então, olha aqui, a função f de x, que é igual a 5x mais 2, está aqui. Beleza? Então, ela é crescente ou decrescente aqui? A gente está vendo. A gente sempre vai analisar aqui, ó, da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, tá? E nesse sentido, a função está subindo, né? Ela é crescente. Então, essa daqui vai ser crescente. Tá bom? Então, a ideia aqui é mais a gente utilizar o GeoGebra para fazer as funções. Ó. A segunda função é g de x menos 3x mais 4. Então, vou colocar aqui, ó, g de x, que é igual a menos 3x mais 4. Aí eu dou um Enter. Ficou faltando...
Tá bom? Então, ó, função verdinha aqui. Deixa eu mudar a cor. Toda hora vem verde. Então, ó, a função verde aqui, ela vai ser decrescente. Tá bom? Beleza? Beleza. E por fim, a terceira função é a função h de x é igual a 5 menos x. Ó. H de x é igual a 5 menos x. Tá? Então é a função, o azul aqui. Tá? Notem aqui que é uma função que também está descendo, né? E esse daqui vai ser a função então vou colocar aqui, ó. Então a primeira função aqui ela foi crescente, né? A segunda função foi uma função decrescente, a terceira função foi uma função decrescente também. Agora, qual que é a ideia da atividade? Não é só escrever se ela é crescente ou ela é decrescente. A ideia dessa atividade aqui é a pessoa fazer o gráfico da função, né? Então, o primeiro gráfico, f de x é igual a 5x mais 2. O que a gente faz aqui, ó? A gente relacionar as informações do gráfico, tá? 5x mais 2, com o gráfico. Então, primeira coisa, toda função do primeiro grau, né? Ela vai ser dada assim, ó, f de x é igual a x mais b. Toda função do primeiro grau, ela pode ser representada dessa forma, tá? Onde o a é o número que acompanha o x e o b é o número que está sozinho, tá? Nesse caso aqui, f de x é igual a 5x mais 2, você pode colocar no caderno do aluno seu aí, ó. O valor do a, quem é o a e quem que é o b nesse f de x é igual a 5x mais 2? Quem é o a nesse caso aqui? O a é o 5, né? Então, o a é o 5. Isso. E o b, se o a é o 5, o b aqui nesse caso vai ser o 2. Beleza? Então, o a é 5, o b é 2. Tá? Então, eu só queria avisar que o b, nesse gráfico aqui, ó, tá aqui, ó, é onde a linha da função corta o eixo do x. Eixo do x não, desculpa, eixo do y. Tá? 5, o a é igual a 5, o b é igual a 2. Então, essa função aqui, o gráfico dela vai cortar aqui, ó, o eixo do y no 2. Tá? Agora, o que esse 5 representa? Que para cada um que aumenta aqui no eixo do x, ele vai aumentar 5 no eixo do y. Tá? Então, tem uma parte na apostila que ele fala que é a taxa de variação, ou taxa de crescimento, alguma coisa assim. Beleza? Então, aqui a gente já consegue deduzir as outras também, né? Então, olha só, segunda função, vou colocar tudo junto agora. Segunda função. O A, quanto que é o A aqui, gente? Vou colocar as três funções. Então, olha só, na primeira a gente falou que o A era 5 e o B era 2, né? Na segunda a gente falou que o A era... Quanto que é o A aqui? É o número que acompanha aqui o X, ó. É o menos 3. Não pode esquecer do sinal, hein? É 3 negativo. Beleza? E o B aqui vai ser quanto? É 4 positivo, certo? E note que a linha verde aqui, ó, está cortando o eixo do y no 4. Ó. Essa é a função g de x. Beleza? E na h aqui, ó, vamos ver se vocês entenderam mesmo. O a, quanto que vale o a na função h de x aqui? Não.
Tá vendo que ele inverte aqui, ó, a função ela é escrita sempre assim, ó, f de x, que é igual a x mais b. Só que aqui na função h, ele coloca o x em segundo lugar. Então vai ficar assim, ó, f de x é igual a b mais a x. Ele só inverteu a posição, tá? E conforme o x, nesse caso aqui, ele é negativo e não tem nenhum número acompanhando, ele vai ser negativo 1, menos 1. Tá bom? Pode perguntar, qual que é a dúvida? Por exemplo, nessa daqui, na h de x, se você tiver dúvida, né, quem é o a, quem é o b a gente já tem a função a linha dessa função aqui, o gráfico dela é essa linha azul aqui, né? Então tá vendo que ela corta aqui o eixo do y no 5? Então esse cara aqui vai ser o b. Então o b aqui é o 5. Então se o b é o 5, o que sobrou vai ser o a, menos 1. Tá bom? Beleza? Cadê o menos 3 da reta verde? Então o menos 3 da reta verde é assim, ó. Deixa eu só tirar as outras linhas, ó. Então a pergunta foi, cadê o menos 3 da reta verde, né? Então o A aqui é menos 3 e o B é 4, tá bom? Então o B, ele tá aqui, ó. Ele vai ser sempre onde a linha da função, aqui o gráfico da função, vai cortar o eixo Y, tá bom? O que esse menos 3 indica? Se for positivo, é que a reta é crescente, tá bom? Se o A for positivo, A positivo. Se o A for negativo, é decrescente. Tá? Então, ó, no f de x, o A é positivo, então a reta é crescente. No g de x, o A é negativo, é decrescente. No h de x, ó, o A é negativo, ela é decrescente. Tá? Então, quando o A é negativo, a linha desce. Tá? O que esse 3 representa? Ó, vou escolher um valor aqui para x. Ó, vou colocar aqui, ó, x0. Tá? Vou subir aqui até encostar na linha verde. Ele está exatamente em cima do 4. Então, quando o x for 0, o y vai ser 4. Até aí, beleza? Então, ó, o próximo que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, x igual a 1, x1. Quanto que vai ser o y? Ó, vou subir o 1 aqui, bateu na linha verde, eu jogo para a esquerda aqui para o eixo y, vai ser 1. Tá bom? O que esse 1 indica? Ó, no ponto de cima aqui, o y era 4. O 4 para virar 1, eu tive que diminuir 3. Tá bom? Então essa é a taxa de crescimento, no caso aqui de decrescimento, né? Ele está diminuindo de 3 em 3 a função. Ele é chato de... Não é que é complicado, ele é chato de visualizar só. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá vendo o 2 aqui, ó? Olha o 2, ó. Quando o x é 2, vou colocar o 2 aqui, ó, para baixo. Bateu na linha verde, eu jogo para a esquerda, né? Então, eu vi lá, ó, x, y. Quando o x é 0, o y era 4. Quando o x era 1, o y é 1. Então, daqui para cá, diminuiu 3, menos 3. Quando o x é 2, o y vai ser menos 2. Ou seja, diminuiu 3 de novo. Para cada um que eu aumento aqui no eixo do y, do eixo do x, ele vai diminuir 3 no eixo do y. Entendeu? Então, o número que acompanha o x é para indicar se está aumentando ou se for positivo é que está aumentando. Se for negativo é que está diminuindo. Tá? E o 5 é para indicar que está aumentando de 5 em 5. E o menos 3 é para indicar que está diminuindo de 3 em 3. No caso do h de x aqui, ó, menos x está diminuindo de 1 em 1. Olha só o gráfico, como é que vai ficar. Ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu colocar aqui. Ó.
está diminuindo de 1 em 1. Ó. Conforme eu aumento 1 no eixo do x, tá? Ó, x, ó, vou subir aqui e vai no 4, né? 4. Eu vou aumentar 1 no eixo do x, então ficou 2. Aí quando eu trouxer ele para a linha azul, vou trazer ele para o eixo y. Tá vendo que está diminuindo 1? Conforme eu aumento 1 no eixo do x, ele vai diminuir 1 no eixo do y, menos 1. Então essa é a taxa de variação. Lembrei a palavra que a apostila usa. É taxa de variação. Beleza? Dúvidas? Então, só para revisar essa última aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Tá? Então, o x aqui é menos 1. Desculpa, o a é menos 1. Tá? Então, quando o a for menor do que 0, ou seja, negativo, a função é decrescente. Ou seja, ela vai para baixo, né? Ela está indo para baixo aqui. Ó. O b é igual a 5, porque a linha vai cortar o eixo do y aqui no 5. Tá bom? Beleza? Vocês podem acessar esse site aqui e ficar fazendo simulação, né? Ah, e se sei lá, se o x aqui for positivo, olha só o que vai acontecer, ó. X positivo, vou dar um enter. Tá vendo? A reta foi pro outro lado, ó. Vou colocar aqui, ó, h de x é igual 5 menos x. Ó. J de x é igual a 5 mais x. Então, ó, h e a j, tá vendo? Eu só mudei o sinal. Um é menos x, a outra é mais x. Tá? Então, notem que elas são simétricas. O desenho que uma faz subindo, a outra vai fazer descendo. Tá? Então, as duas funções estão cortando aqui o eixo do x no 5. Desculpa, o eixo do y no 5. Uma função está aqui, ó, cortando o eixo do x no 5 positivo e a outra está cortando o eixo do x no 5 negativo. Eu posso falar que as duas funções aqui são simétricas. Beleza? Então, essa era a atividade lá. Deixa eu ver qual que é a atividade. Atividade 5. Dúvidas? Não, né? Beleza. Eu acho que a forma mais simples da gente fazer essas daqui, para escrever se é crescente ou decrescente, eu quis mostrar o gráfico, né, para vocês verem o gráfico também. Mas se você lembrar que a função polinomial do primeiro grau é a de x mais b. Tá? O a é o que acompanha o x. Então, na C aqui, ó, f de x é igual a 5x mais 2. Então, o a, nesse caso aqui, ó, ele é o 5. O 5 é positivo, então é crescente. Tá? Na g de x, ó, g de x é igual a menos 3x mais 4. Você vai olhar aqui, ó, menos 3 é negativo, é decrescente. Tá? E na h de x é igual... Então, notem que o 5 está na frente, eu vou colocar ele atrás aqui, ó, ele é positivo. E o menos x está na frente, ó, menos 1x. Então, aqui, ó, menos 1 é negativo, então ela é decrescente. Não precisaria ter feito gráfico, não precisaria ter feito nada. Beleza? Então, essa era a atividade 5, só para você classificar. Então, a atividade 1 era o perímetro, a atividade 2 era a área, a 3 era a tabela, a 4 era para desenhar o gráfico e a 5 era só para escrever se era crescente ou decrescente. Aí na 6 ele fala assim, ó, defina a propriedade observada na atividade anterior para determinar se a função é crescente ou decrescente. A gente sempre escreve assim, ó. A função polinomial do primeiro grau é dada por ax mais b, tá? O ax a gente chama de coeficiente angular. Eu não falei lá no gráfico, mas vou retomar aqui, ó. Coeficiente angular, porque ele vai determinar a inclinação da reta, se a reta está subindo mais rápido ou mais devagar, ou se a reta está diminuindo. E o b é o coeficiente linear.
é onde corta o eixo do y. Beleza? Então, eu tenho duas situações. A primeira situação é se o a for maior do que zero, ou seja, positivo. Se for um número positivo, se ela for um número positivo, a função aqui vai ser crescente. Se o a for negativo, ou seja, se o a for menor do que zero, ela vai ser decrescente. É isso que ele quer que faça. Ó. Defina a propriedade observada na atividade anterior para determinar se a função é crescente ou decrescente. É só você olhar o valor do a. Positivo é crescente, negativo é decrescente. E tomar cuidado se o a e o b não vai estar invertido lá, igual na última função. Estava invertido para confundir. Era uma pegadinha praticamente aí. Tá bom? Vou mandar aqui o link do GeoGebra para vocês já já. Daí vocês testam no computador, quem tiver com computador aí. Beleza? Ficou clara essa parte aqui, gente? Quando A é positivo, negativo? Dúvidas? Beleza. Então, vou colocar aqui que a letra B é onde corta o eixo Y. Tá? Então, essa era a atividade 6. Era só para escrever isso. Dá até para fazer um mapa mental aí depois. Eu fiz um, depois vou compartilhar lá no Google Sala de Aula com vocês. Ó. E aí, por fim, na atividade 9, tá? A 7 e a 8 é referente à função polinomial de segundo grau. Eu passo numa próxima aula para não misturar os assuntos. Na 9, ele fala assim, ó, no gráfico de cada função do primeiro grau, podemos notar as seguintes propriedades. A reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo x. E a reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo y. Tá? Então, vou pegar aqui a função. A primeira função é assim, ó, y é igual a x mais 3. X mais 3. Beleza? Então, vou pegar aqui a função a. Vou até marcar aqui, ó. Função a. Pegar essa função aqui e vou jogar lá no GeoGebra. Ó. Do jeito que está na apostila, ó, y é igual a x mais 3. Então, o que ele está falando aqui, ó, lá na apostila? Ele está falando assim, ó, existe um ponto, isso daqui é um ponto, né? Que intercepta o eixo y. E existe um ponto que intercepta aqui o eixo x. Intercepta é passar por cima aqui, praticamente, né? Então, qual que é esse ponto aqui, ó? Você consegue identificar esse ponto no plano cartesiano? Qual que é a coordenada desse ponto? O valor do x e o valor do y? Então, ó, o primeiro ponto aqui, que está em cima aqui da linha do y, esse daqui é o eixo y, né? E esse daqui é o eixo x. Notem que essa bolinha, ela tá... Eu sempre vou escrever o ponto assim, ó. Abro parênteses, o valor do x, ponto e vírgula, o valor do y. Não. São dois pontos aqui, né? O primeiro ponto, ó, primeiro valor do x. Tá vendo que essa bolinha aqui, ela tá exatamente em cima do zero em relação ao eixo do x? Então, esse ponto é zero. Tá bom? E ele tá aqui em cima do 3 do eixo do y, ó. 3. Tá? Então, esse ponto aqui é o ponto 0,3. Qual que é a dúvida? Pode perguntar aí, Ananda. Ó, e o segundo ponto aqui, ó, o segundo ponto, sempre assim, ó, abro parênteses, coloco o valor do x, vírgula, o valor do y. Ah, tá, entendi. Beleza. Então, ó, o eixo x, ele tá aqui, ó, esse ponto, ele tá exatamente em cima do menos 3. Tá? E em relação ao y, o que eu vou fazer? Vou pegar o ponto e vou trazer aqui para o eixo y. Ó. Ele está ao lado do zero. Ó. Então, o ponto aqui
que intercepta o eixo y é o 0,3 e o ponto que intercepta o x é o menos 3,0. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou escrever a função aqui. A função que... Essa função desse gráfico é essa função aqui, ó. Y é igual a x mais 3. Tá? Como é que eu faço para determinar esses dois pontos aqui sem fazer o gráfico? Tá? Se você tiver em casa é fácil, é só você colocar no GeoGebra a função que ele vai te dar os dois pontos. Agora, se você tiver, por exemplo, no vestibular, para você saber esses dois pontos, o que você vai fazer? Você vai copiar a função e primeiro, no lugar do y aqui, você vai colocar 0. Tá? 0 é igual a x mais 3. Aí você vai ter uma equação do primeiro grau. O que você vai fazer? Você vai resolver essa equação do primeiro grau. Tá? Então, x mais 3, eu vou ter que isolar o x. Para eu isolar o x, o que eu vou ter que pegar? Pegar esse 3 positivo e vou passar para o outro lado da igualdade. Né? Então, ele vai ficar negativo. Vai ficar aqui, ó, menos 3 é igual a x. Quando eu fiz isso, o que eu fiz? Ó, quando o y é 0, o x vai ser menos 3. Eu determinei um ponto aqui. Ó. Que ponto que é esse? É esse ponto aqui. Ó. Tá? Então, quando eu troco o y por 0, eu vou descobrir qual que é o ponto que corta o eixo x. É complicado? E aí, entenderam essa parte? Se não entendeu, pode falar. Então, ó, de novo. Para você descobrir aonde que é a linha da função aqui corta o eixo x e o y, primeiro você pega o y aqui e troca por 0. Você escreve a função. Escrevi a função, ó. Y é igual a x mais 3. No lugar do y, eu coloquei o 0. Aí eu resolvi a equação, eu vi que o x tem que ser igual a menos 3. Tá bom? Então, se o y é 0, eu coloquei aqui, ó. Escrevi o ponto, ó, x, y. Sempre primeiro vem o x e depois o y. Eu tenho o ponto menos 3 e 0, que é o ponto que está aqui, ó, menos 3 e 0. Então, esse ponto é onde a função corta o eixo x. Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, y é igual a x mais 3. Só que agora, no lugar do x, eu vou colocar 0. Ó. 0 mais 3. Quanto que é 0 mais 3 aqui? Ó? Y é igual a 3. Então, eu vou ter o ponto quando x é 0, o y vai ser 3, que é esse cara aqui, ó. É o outro ponto. Então, esse ponto aqui é onde corta o eixo y. E aí, agora entendeu? Eu sempre vou ter que fazer duas contas para determinar isso. A primeira conta... Mas o professor, vou escrever aqui, ó. Qual foi a pergunta Pode dessa falar. questão? Porque antes, para a gente determinar o ponto, era diferente, não era? A gente olhava onde a reta... A pergunta foi assim, ó. Aonde a reta da função é essa linha cinza aqui, ó. Aonde que essa linha cinza vai cortar... Opa, vai cortar o eixo y, tá aqui em cima, e aonde que ela vai cortar o eixo x. Ah, entendeu? tá, em relação ao eixo, então. Ah, tá, entendi. Em relação ao eixo. Na outra era para ver se era crescente ou decrescente. Agora ele quer saber quais são esses dois pontos aqui em específico. Tá? Então, a primeira parte aqui, eu vou trocar o x por 0. Aqui é o 0. E daí eu vou descobrir aqui, ó, aonde que a linha corta o eixo y. Tá bom? E depois eu vou trocar o y por 0. E eu vou descobrir aonde que ele corta o eixo x.
Beleza? Tanto faz, a ordem não interfere. Aqui eu fiz o contrário nas contas, né? Mas a ordem não interfere. Aí você vai descobrir os dois pontos. Sim, beleza. Ficou claro? Eu vou fazer mais uma aqui para ficar mais claro. Ó. Então, a outra era 2x menos 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x menos 8. E y, igual está na apostila, ó, é igual a 2x menos 8. Vou dar um Enter aqui. Só mudar a cor para ficar mais... Tchanananas. Verdinho. Então, ó. Então, eu tenho aqui o eixo do x, né, o da horizontal, o eixo do y, que são as linhas mais escuras. Tá? Aí eu tenho dois pontos aqui onde corta o eixo x e o eixo y. Tá aqui, ó. Então, o ponto que corta o eixo x está aqui. Tá? Então, esse é o eixo x. E o ponto que corta o eixo y está aqui. Tá bom? Esse daqui é o eixo y. Beleza? Escreve aí, sim ou não. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever qual que é a coordenada dos pontos. Então, o primeiro ponto, o ponto aqui de cima, ó. Qual que é a coordenada desse ponto, do primeiro ponto aqui, ó? O valor do x e do y desse ponto. Lembrando, cada ponto é composto por um valor de x e um valor de y. Em relação ao x aqui, esse ponto está em cima de qual número na reta do x aqui? Isso, em cima do 4, né? Daí coloco a vírgula. E agora eu vou analisar em relação ao eixo do y. O eixo do y está aqui, ó. Tá? Então ele vai estar ao lado, vou fazer um pontilhado, ele vai estar ao lado de qual número aqui, ó? Estou vendo a reta da vertical, a reta que está em pé aqui, a reguinha, né? Então tá vendo que ele está ao lado do zero? Então vou colocar aqui, ó, 0. Então esse ponto é o ponto 4,0. Beleza? Ok. Não respondeu, eu vou entender que foi sim, hein? E o ponto de baixo aqui, ó, qual que é a coordenada do ponto de baixo? Eu abro parênteses. Isso, ó, esse ponto, ele está aqui. Se eu pegar o ponto e trazer ele aqui para a reta do eixo, a reta x, né, o eixo x, ele está em cima do zero. E esse ponto em relação ao eixo y, ele está em cima de qual número? Do menos 8. Tá bom? Então, esse é o ponto 0, menos 8. Tá? Então, só de bater o olho aqui, ó, tô vendo que a reta está subindo, então essa daqui é uma reta crescente. Ele é menos 8 porque ele está aqui, ó, em cima do menos 8. Ó. O menos 4 está aqui, ó. Ah, deixa eu apagar aqui, ficou muita bagunça, né? Então, ó, vou fazer só um pontinho. Igual dos minha filha, um pontinho neném aqui, ó. Um pontinho neném aqui, ó. Beleza? Se tiver dúvida nessa parte, você olha aqui a função, ó. Tá vendo que o menos 8 está sozinho? Então é onde corta o eixo y. Ó, Ananda, então você que perdeu aí, ó, o ponto de cima aqui, ó, ele é o 0,4. E o ponto de baixo é... Ai, caramba, escrevi errado, calma aí. É o contrário, né? Ele é o 4, que ele está em cima do 4 aqui, do eixo x, tá aqui ó, o eixo x, e ele está ao lado do 0 em relação ao eixo y. Então é 4,0. E embaixo aqui é o menos não, né? 0. Eita, virou uma... É de confundir mesmo, gente. Fica tranquilo. É o 0, vírgula menos 8. Então, 2 pontos. Tá zoando, né? Então tá bom. Então, primeiro passo, ó. Vou pegar a função
Ah, tá, é verdade. Esqueci que a Nanda não enxerga, né? Vou pegar a função. Tá vendo? Ele tá bem em cima do menos 8 aqui, ó. É que eu dou zoom aqui, não dá zoom pra vocês. O 8 continua pequenininho, ó. Quando eu dou zoom, ele não aumenta o número, ele diminui o intervalo aqui entre um número e outro na régua, tá? Não tem problema. Então vamos lá, ó. Vou pegar a canetinha preta aqui. Então, gente, ó. Descobri os dois pontos. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a função aqui, que a função é y, que é igual a 2x, 2 vezes x, menos 8. Então, o primeiro passo é pegar o y igual, ou desculpa, o x igual a zero. Tá? No lugar do x eu vou trocar por zero. Então, vou reescrever a função 2 vezes 0, menos 8. Tá bom? Então, ó, troquei o x por 0. 2 vezes 0 vai ficar y é igual a 0, menos 8. Então, y é igual a 0 menos 8, vai ser menos 8. Beleza? Então, notem que eu escolhi um valor para o x aqui, ó. X igual a 0. Então, vou escrever a coordenada. É 0, vírgula. Quando o x é 0 nessa função, o y vai ser aqui, ó, menos 8. E quem que é esse ponto 0, menos 8? Aqui, ó. É onde corta o eixo y. Então, quando eu troco o x por 0, eu vou descobrir o ponto que corta o eixo y, que intercepta o eixo y. Beleza? Dúvidas? Beleza. Então essa é a primeira parte. Eu vou trocar o x pelo 0. Na segunda parte, eu vou trocar o y pelo 0. Tá bom? Então, eu vou escrever a função, ó, y é igual a 2x menos 8. Vou trocar o y por 0, vai ficar assim, ó, 0 é igual a 2x menos 8. E vou resolver a equação. Depois que eu troquei por 0, vou resolver a equação. Como é que vai ficar? Ó? Vou isolar o 2x. Primeiro eu vou pegar o menos 8 e vou passar para o outro lado da igualdade. Ó. O 8 é negativo, ele vai ficar positivo. Vai ficar mais 8, que é igual a 2x. Tá bom? Fui lá, comprei 2x, paguei 8 reais. Quanto que vai custar o x? Tá? O 2 que está multiplicando o x vai ficar assim, ó, 8 dividido por 2. Isso. 8 dividido por 2, eu descobri aqui que o x é 4. Tá bom? Então, descobri o valor do x, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui o ponto, o para-ordenado, né? A coordenada do ponto. Vai ficar assim, ó, quando o x é 4, o y é 0. Sempre o x primeiro e depois o y, tá bom? Quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara é esse daqui, ó, que a gente viu, ó. Então, quando eu troco o y por 0, eu vou descobrir o ponto que corta o eixo x. É isso que o exercício pede para fazer. Beleza? Agora, né, só para revisar as atividades anteriores, notem que eu tenho a função y é igual a 2x menos 8. Quem é o a e quem é o b aqui? Ó? Isso, o a é 2. E o b é menos 8. Nunca esquecer o sinal, tá? O b é menos 8. O a é 2 e o b é menos 8. Beleza? Então, ó, o b é menos 8. O menos 8 está aqui, ó. É onde corta o eixo do y. Tá bom? Uma outra forma de descobrir o valor do x lá, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, o valor do b, menos 8. Tá aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da canetinha para ficar mais claro aqui. O inferno. Então, aqui, ó. O b não é menos 8? O menos 8 tá aqui, ó, na nossa conta, tá vendo? Ó? Ele aparece no meio da conta.
Então, qual que é o legal de quando a gente faz gráfico? A gente observar os padrões, né, e tentar relacionar as informações das contas com os padrões do gráfico, né? Se você fazer um gráfico, 2, 3, você vai ver que tem um monte de padrão e a gente não precisa fazer mais conta, não precisa fazer mais gráfico. Tá? Então vai estar aqui, ó, o menos 8 está cá, eu passei para o outro lado positivo, né? E depois dividir por 2. Quem que é esse 2? Não é o A? Está aqui, ó, o A está aqui. Então, para eu descobrir quem são os pontos, o que eu faço? Eu pego o valor do B, menos 8, e divido pelo valor do A, que é o 2. Só que aqui o 8 era negativo e virou positivo, então eu vou inverter o sinal do B. 8 dividido por 2 é igual a 4. Pego o valor do B, divido pelo A e mudo o sinal. Viu aqui, ó, 4. Beleza? Então aqui é onde corta o eixo do X. Ficou claro? Ou eu só confundi mais que em vez de vocês? Eu vou fazer assim, eu vou fazer o item C. O item C aqui, ó, menos 3x menos 3. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Próxima função, y é igual a menos 3x menos 3. Tá bom? Vou dar um enter aqui. Então, sim, vou fazer essa daqui sem fazer conta. Ó. Ele quer saber quais pontos corta o eixo do x e y. Se eu não tivesse aqui esse aplicativo, né? O GeoGebra. Se eu não tivesse o GeoGebra, o que eu ia fazer para saber quais pontos intercepta aonde? Deixa eu colocar uma outra canetinha. Então, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia olhar aqui o B, ó. Eu ia olhar o B. O B aqui é menos 3, não é? Então, se o B é menos 3, ele vai cortar o eixo do Y no menos 3. Então, o primeiro ponto, eu vou fazer assim, ó. Ele é menos 3. Então, vai ficar 0, menos 3. Tá? X, Y. Então, esse cara aqui vai ser o Y, ó. E o segundo ponto, o que eu vou fazer? Ó? O segundo ponto, eu vou pegar o valor do A. Quem é o A aqui, gente? Nessa função que eu escrevi aqui, ó. Quem é o A? Isso, o A é o menos 3. Quem é o B? B também é menos 3, né? Então, vou pegar o valor do B, menos 3, vou dividir pelo valor do A. Tá bom? Então, ó, menos com menos é mais. 3 dividido por 3 é 1. Vou mudar o sinal. Aqui o resultado deu um positivo. Vou mudar e colocar um negativo. Tá bom? Então, esse daqui vai indicar onde corta o eixo do x. Beleza? Tá aqui, ó, menos 1. Quem que é esse ponto? Menos 1 do eixo do x e 0 do eixo do y. Tá vendo? Não sei fazer conta nenhuma. Eu só olhei aqui quem é o B. Esse cara é o B. E aqui eu peguei o B dividido pelo A. E no final aqui tem que mudar o sinal. É tipo uma fórmula. Exatamente, ó. Vou colocar aqui. A fórmula é essa daqui, ó. Menos B dividido pelo A. Tá aqui. Quando eu faço isso, eu descobri o quê? Aqui, ó. Menos 1 é onde corta o eixo X. É isso que ele quer saber. Onde corta o eixo X é menos B dividido pelo A. Onde corta o eixo Y, opa, o eixo Y está aqui, ó, é o valor do B. Só isso. Beleza? Bem, eu coloquei para fazer até a atividade 9, senão vai ficar muito extenso, vai ficar cansativo e daí a gente acaba esquecendo. Mas se vocês quiserem abrir o microfone aí, puta merda, 1h20 é muita coisa, né? Vou encerrar aqui a gravação, mas se vocês têm dúvida, qualquer pode perguntar.